Olá, olá, olá! Boa noite, dia 24 de novembro de 2020, iniciando mais uma live aqui pelo canal Chega de Medo e Ansiedade, uma live chamada Chega de Dúvidas, onde nós vamos responder uma pergunta muito interessante que nos fizeram hoje, que é: como eu sei se eu estou no caminho certo para a cura da ansiedade? Será que você sabe? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Peço perdão pelo atraso. Teve uma modificação aqui no nosso Instagram, né? No nosso Instagram não, né? No nosso, meu e seu. Não é só do Chega de Medo e Ansiedade. E aí o que que aconteceu? A gente não estava conseguindo entrar. Até que um hacker nos ajudou. Bom, boa noite para você que está aqui comigo, Nath, Silva, Rita, Elber, a Isadora Stanislau e a Inês, minha parceira e companheira, também especialista em tratamentos para ansiedade. Aqui no Facebook eu também estou transmitindo ao vivo, deixa eu ver quem está comigo aqui, se eu consigo saber o nome das pessoas. Ah, Patrícia, boa noite, Patrícia. Eu estou com duas câmeras aqui e a coisa está complicada. Eu tô de novo com problema na minha câmera aqui do Facebook e parece que tá bem embaçada, né? Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa, que é falar sobre esse tema tão bacana que é como que eu sei se realmente, como saber se eu estou no caminho da cura da ansiedade, tá? Você acha que você está? Responde aqui para mim. Se você acha e está aqui no meu Instagram, só me dá um joinha. Se você acha e está aqui no nosso Facebook, só me dizer assim, sim, tá? Então, vamos lá. A gente tá com um desafio ainda, né? Dos 21 dias, que já são 28 com essa semana, de estar dobrando a quantidade de água. Então, se você toma um copo, a proposta é tomar 2 copos. Se você toma 2 copos, a proposta é tomar 4 copos. Eu tenho, ao longo de todas as lives, nas últimas 4 semanas, ingerido uma garrafinha de água, que são 510 ml, né? A gente sabe que uma pessoa mais ou menos de 90 quilos deveria estar ingerindo 3 litros de água por dia, tá? E isso é muito importante. Já fizemos lives, já falamos sobre isso. Na semana passada, nós não tivemos live, então, né, os 21 dias de desafio se tornaram 28. Nós tivemos um outro problema com o meu computador, e aí nós não conseguimos transmitir. Então, o primeiro convite que eu faço para você, se você quer saber se você está no caminho certo da cura da ansiedade, é você estar hidratado, hidratada. Então, eu te convido a se levantar, levando o celular, levando o notebook e pegar um copo de água, pelo menos, que vai ser sua meta junto com a minha, de ingerir essa quantidade de água toda ao longo desses 60, 50 minutos que nós vamos ficar junto aqui, tá bom? E aí a gente já vai saber o grau de dificuldade que é para você estar ingerindo esse tanto de água. Eu confesso que ingerir meio litro de água em 1 hora, para mim, não é difícil, né? Eu já tenho o meu centro da sede desenvolvido, mas a maioria das pessoas, infelizmente, tem péssimos hábitos de não ingerir água na quantidade correta para você estar realmente hidratado. E isso faz diferença, porque a sede é um dos gatilhos da ansiedade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Eu vou então tomar meus goles de água aqui para a gente iniciar bem a nossa live de hoje. Boa noite, Carrosa, aqui no meu Facebook. Deixa eu ver quem tá mais aqui no nosso Instagram. Aldineide, olá! Essa água tá bem gostosa, tá bem fresquinha, do jeito que eu gosto. E a sua, como é que está? Me diz aqui. Então, eu quero vocês que estão aqui comigo, me dá um joinha se você acha que você está no caminho correto da cura da ansiedade, ou se você não sabe exatamente que parâmetros que a gente precisa ter para saber se a gente está no caminho correto, né? Quando eu estou indo daqui até São Paulo, o que que me faz saber se eu estou na direção certa ou errada? As placas, né? As placas, elas indicam um passo a passo daquilo que eu preciso seguir para chegar no caminho certo. Quais são as placas que nós teríamos no caminho da cura da ansiedade?
O que será que seriam essas grandes placas que nos norteariam para a gente saber se a gente realmente está na rodovia correta, no caminho correto, naquela jornada de fato que mais vai me levar àquilo que eu realmente quero? Vamos fazer um adendo primeiro? O adendo que a gente faz nós estamos usando o termo cura, ok? Mas a gente sabe que curandeirismo é um crime. Então, quando a gente está usando cura, nós não estamos prometendo algo que é do âmbito religioso. Se você fala cura no âmbito religioso, tá legal. Se você fala cura dentro da saúde mental, que é esse campo da ansiedade, não tá legal, né? Isso pode ser enquadrado como um curandeirismo e isso é crime, tá? Tá lá no nosso código. Então, quando a gente usa cura, a gente usa esse termo sim. Por quê? Porque para você, para mim, a gente sabe exatamente o que a gente está falando. Se livrar de uma vez por todas dos sintomas. Qual que é o termo técnico que a gente usa para cura? Remissão dos sintomas. Ou seja, fica livre de uma vez por todas dos sintomas físicos e dos sintomas emocionais. Sabe a taquicardia? Sabe a respiração ofegante? Sabe a noite sem dormir? Sabe a compulsão alimentar? Chega disso tudo, né? Estar bem, com a cabeça normal. Vale dizer que existe um nível de ansiedade que é normal e um nível que é patológico. Quando a gente está falando de cura de ansiedade, significa que a gente vai se livrar daqueles sintomas que são patológicos. Agora, sempre que você estiver diante de uma situação nova, diante de apresentar algo que você vai se expor, é natural que o seu coração se acelere, é natural que a sua pressão arterial suba, é natural, faz parte de um mecanismo que se chama de luta ou fuga, que, aliás, nos ajudou muito a gente chegar até aqui enquanto espécie. Então, a gente está falando do quê? De reduzir os sintomas a zero, reduzir os sintomas que são patológicos. Essa ansiedade que não passa nunca. Acabou todo o evento, já está tudo ok e eu ainda continuo ansiosa. É disso que se trata essa cura que nós estamos prevendo. Vamos falar mais boa noite? Enquanto isso, a gente aproveita e toma mais água. Boa noite, Valéria. Boa noite, Patrícia, que está me dizendo aqui. Eu tomo muita água. Boa noite, Jadina. Vamos ver aqui no nosso Instagram. Altemir, boa noite. Eico, boa noite. José Cardoso, boa noite. José Cardoso, sentimos sua falta. Você não esteve nas últimas lives. Boa noite, Priscila. A Inês também está cumprimentando todo mundo. Boa noite, Norma. Quem mais está aqui? Eu acho que eu falei boa noite para todo mundo, né? A Inês está no suporte, então ela também está me ajudando, tá bom? Vamos fazer um tintim? Hoje é dia 24 de novembro, nós estamos a um mês da véspera de Natal. E, aliás, você que está no nosso Telegram, ouviu o Telegram de hoje? A gente precisa de a sua opinião muito importante para te ajudar ao longo aqui desses próximos 30 dias, que é o final do ano, né? O último mês aí, tá? Então vai lá no nosso Telegram, responde pra gente fazer um conteúdo bem bacana para você, agora fechando 2020. Que ano que foi esse, não é mesmo? Que ano que foi esse, tá? Bom, como eu falei, a gente precisa de placas que são indicativos do caminho certo. Anotem aí quais são as 3 placas que a gente vai saber se a gente está no caminho certo para a cura da ansiedade. Primeira placa é o que cura a ansiedade, né? Então, a primeira resposta que eu preciso dar para saber se eu estou no caminho certo é entender, saber exatamente o que cura a ansiedade. E eu pergunto para você que está comigo ao vivo e para você que está aqui assistindo a gente no gravado, que vai ficar no nosso IGTV e vai ficar também no nosso canal do YouTube e aqui no Facebook, que a gente também está transmitindo ao vivo. O que para você cura a ansiedade? Água cura a ansiedade, né? Remédio cura a ansiedade? Meditação cura a ansiedade? Terapia cura a ansiedade?
O que para você cura a ansiedade? Eu quero ouvir de você e é obviamente que nós vamos responder isso, mas e aí? O que você acha que cura a ansiedade? Se você está no caminho certo, né? Você vai saber exatamente o que cura a ansiedade. Muitas pessoas, aliás, né? Eu posso dizer sem medo de errar que a maioria das pessoas que acham que estão no caminho certo da ansiedade sentem isso quando estão se sentindo, boa noite, Suelen, se sentindo bem com a medicação que está tomando, né? A Samara, boa noite, Samara, tá dizendo assim, eu estou longe da cura, né? A Aldeneide está dizendo, sou esteticista nesse período que antecede o Natal, fico com crises de ansiedade devido ao aumento do ritmo do trabalho. Isso aí, vai beber água. A Aldeneide, ela acha que está no meio do caminho. Boa noite, Nicele. A Suelen acha... A Suelen está dizendo assim, acho que já tomei os 3 litros de água. Tenho necessidade de tomar muita água ao longo do dia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Josiane. Boa noite, Rafaela. A Suelen acha sim que está no caminho certo, vencendo um dia de cada vez. Então vamos lá, vamos para a primeira resposta, que é a nossa primeira placa, para a gente saber se está no caminho certo da cura da ansiedade. O que cura a ansiedade? É remédio? São os remédios, né? Tô falando até português errado, me perdoem. São os remédios? São os medicamentos? É um antidepressivo? É um ansiolítico? É aquele puxa ansiolítico que ajudou minha amiga incrivelmente? Não! Não! Remédio não é o que cura a ansiedade. Exercício físico é, então? Não! Ah, bons hábitos? Não! Tipo tomar água? Não! Ué, Sandra, não é... Ah, meditação? Não! Ah, já sei então. Se não é meditação, não são os remédios, não são os exercícios físicos, não são os bons hábitos de vida, eu já sei o que cura. Porque vocês falam disso todos os vídeos, todas as lives. É a respiração de 5 passos? Não! Também não é a respiração de 5 passos. Então, minha gente, tudo aquilo que a gente acha que é o que cura a ansiedade, não é. Não é. Como não, Sandra, se eu melhoro? Você melhora dos sintomas. Então, a gente pode dizer que tudo isso que nós acabamos de dizer são coisas que controlam os sintomas, mas não o que cura a ansiedade. Olha só que pegadinha que é da ansiedade. Por isso que a gente tem que ser, né? E tratar com um especialista. Porque senão a gente compra fumaça ensacada. A gente acha que está no caminho certo e não está. Então, mesmo que você esteja com bons hábitos de vida, mesmo que você esteja usando a respiração de 5 passos e você esteja melhor, mesmo que você tenha uma prática de estar fazendo os exercícios físicos, de estar meditando, mesmo que o seu remédio esteja joinha e que você realmente não tem mais entrado em crises, você está melhor dos sintomas ansiosos, você ainda não está na cura da ansiedade, porque não é isso que cura a ansiedade. O que cura a ansiedade é trabalhar a raiz dela. E os sintomas não são raiz. Vocês estão me acompanhando aqui até agora? Tá tudo certinho? Né? Tá ficando claro aí para vocês? Boa noite, Josiane. Ela tá fazendo uma pergunta aqui. Muita dor nas costas pode ser da ansiedade? Pode ser por tensão, né? Deixa eu ver quem mais está me falando aqui. Boa noite. Deixa eu ver quem é aqui. Nossa, desculpa aí, gente. Tem muitos comentários que eu deixei passar. Boa noite. O José Cardoso está falando que estava com a internet ruim. Boa noite, Mari. Bom, a Suelen, nossa querida Suelen, que nos acompanha tanto, né, Suelen? Que já teve uma série de ganhos, ela tá dizendo assim, ó, ressignificar as nossas crenças. Muito bem, Suelen. Tá aprendendo direitinho, ficamos muito orgulhosas de você. Boa noite, Beatriz.
A Cá tá dizendo assim, estou esquecendo de muitas coisas. A ansiedade faz isso ou será a medicação? As duas coisas podem ser, tá, Cá? A gente não vai entrar muito dentro disso, né? Me perguntaram aqui no Instagram sobre dor nas costas, você tá me perguntando sobre esquecimento. Isso são sintomas ansiosos, não é o foco exato da nossa live, então eu não vou me aprofundar nisso. Mas eu posso te dar uma orientação para vocês que estão perguntando, né? Sobre sintomas ansiosos. Vão lá depois, né? Seja no nosso site, que dá abertura para todas as nossas redes, o www.chegademedioansiedade.com.br, e aí você vai no nosso canal do YouTube, que tem playlist sobre todas as coisas. Temos mais de 500 vídeos nos nossos canais. Então, assim, tem muita informação. Hoje eu quero realmente me aprofundar nisso. O que é que realmente faz com que você saiba que você está no caminho certo? Primeiro é o que cura a ansiedade. Então, o que cura a ansiedade é trabalhar a base da ansiedade. Imagine uma árvore. Você tem um tronco, você tem uma copa, e o que sustenta essa árvore? A raiz, né? Aquilo que está escondido, que está debaixo da terra. Minha gente, a ansiedade é tal qual. Ansiedade é a árvore. O que a gente vê, que é o que você sente, que são os sintomas físicos, emocionais, a preocupação, a cabeça que não para, o coração que acelera, uma crise de pânico, essa sensação de morte, o medo de morrer, o medo de infartar, o medo de enlouquecer, o medo de ter a crise novamente, o medo de nunca se livrar disso, isso tudo é copa e tronco, não é a raiz. Se você está no controle, que são os remédios, são as técnicas da respiração dos 5 passos, você está trabalhando tronco e caule e copa. Você não está trabalhando ainda naquilo que é a base. Então, o que cura a ansiedade é você trabalhar na raiz dela. E como que é a raiz dela? A raiz dela se chama mente. Né? É funcionamento mental. E a mente, ela não é uma coisa só, tem uma parte da mente também que é consciente, que, por exemplo, você tem livre acesso, e uma parte da mente que também fica mais escondidinha, que se chama mente subconsciente. E a base da ansiedade está nessa mente subconsciente, que são as programações mentais, né? Que geram, como a Sueli falou, as crenças negativas, que dão origem ao medo, que dão origem às imagens catastróficas, que dão origem àqueles pensamentos e automaticamente fazem com que dispare dentro do seu corpo o hormônio chamado adrenalina, que é o hormônio de luta e fuga. Ou seja, coração começa, respiração ofegante e eu sinto aquela cabeça que não para, ou seja, já estou imerso na adrenalina. Então já passei todo o ciclo e não consigo parar, porque o tempo todo a minha mente, por essa programação mental negativa, tá me dizendo, cuidado, perigo, olha, não dá para confiar, olha, não sei o que lá. E aí a gente não tem parada, não consegue nem dormir, né? E o dia fica travancado, ok? Então, o que cura? Trabalhar a base. Então, a primeira placa que você tem que achar é: estou trabalhando a base, que é essa mente subconsciente, essa programação mental. Aí a gente já vai para a segunda plaquinha, que é como se fosse a segunda pista para a gente saber se está no caminho certo. Qual que é? Bom, eu perguntei em primeiro o que cura a ansiedade. Agora a pergunta é: quem cura a ansiedade? Me diga, quem cura a ansiedade para você? Né? É o médico? É o terapeuta? É o especialista em tratamentos para ansiedade, como eu, como a Inês? Quem cura a ansiedade? Né? Quem é que cura essa ansiedade que a gente sente que é patológica? Boa noite, Sandra Regina, aqui no Facebook. Vamos ver quem tem mais aqui. Gleiciana, boa noite. Estão dizendo aqui que a internet está oscilando, é? Ainda bem que vai ficar tudo gravado depois, né? Boa noite, Julie.
Boa noite, Tatiane. Muito bom. Vamos lá? Mais um golinho de água, minha gente? Lembre do desafio, lembre quando isso é importante para você, para tudo. Nessa brincadeira eu já tomei, ó, meia garrafinha de água. Incrível, né? Então vamos lá. Quem é que cura a ansiedade? Quem? Você! É você que cura a ansiedade. Não, é você. Quem é que tem a mente? Quem é que tá com a mente dentro de si? É você que cura a ansiedade. Não, não sou, porque se fosse, Sandra, já teria me curado. Você tá mentindo. Não, não estou. É você que cura. Só que para você fazer esse processo, porque a sua mente é tua responsabilidade. É você que controla ela, é você que está realmente dominando quem entra e quem não entra dentro da sua mente. Você pode ser o melhor hipnotista do mundo. Se você não quiser, ninguém entra na tua mente, tá? Ninguém se apossa de você a menos que você permita. Então, todo o processo de cura é feito por você. Só que o que você precisa para que esse processo seja feito? Você precisa de estratégia, você precisa de passo a passo. E você não se curou, apesar da sua boa vontade, porque ainda você nem sabia o que curava, você não sabia que era você e você também não tem o como. Porque a terceira pista é essa. A terceira placa para a gente saber se a gente está no caminho certo de cura da ansiedade é essa. Como que eu curo a ansiedade? Então, é o que cura, trabalhar a base, as crenças, a origem, a minha programação mental. Quem que faz isso? Eu, através do como, que é o quê? Das estratégias, de um passo a passo, que quem pode te dar é o especialista em tratamentos para ansiedade. Ah, fechou? E quem pode ser esse especialista? Um psicólogo ou um terapeuta? Terapeuta, alguém que saiba de saúde mental e que tenha feito vários cursos, várias formações que vão realmente dar essa capacidade, essa habilidade de trabalhar as situações traumáticas, porque de verdade esse funcionamento mental, essa programação mental negativa, ela tem uma origem que são os traumas, aquilo que a gente viveu lá atrás e que nos sensibilizou negativamente. E aí a gente fica com aquela sensação de que aquele perigo pode se repetir e a gente entra num esquema de superproteção. O medo vem aí para nos proteger. Só que ele, como está na medida errada, ele acaba, ao invés de nos proteger, nos deixando doentes, né? Com transtorno ansioso. Então, vamos recapitular? O que cura, né? A gente trabalhar o funcionamento mental. Remédio não chega no funcionamento mental, né? Meditação não chega, você precisa realmente ter um mestre para você ir na causa raiz de lá. É possível? É, mas não aqui no nosso ocidente, que a gente tem muitos poucos mestres que chegam até esse nível mais profundo da mente através do canal da meditação. Bom, o que chega? Um processo terapêutico, feito por quem? Por você, na companhia de um psicólogo e um terapeuta que seja especialista em tratamentos para ansiedade. Como eu sei se aquela pessoa é especialista ou não? Você precisa saber se dentro da formação dela, ela tem toda uma formação, uma habilidade em duas coisas. Em técnicas que resolvem o trauma, né, que reprogramam essa mente, essa parte subconsciente da sua mente, que é a origem da sua ansiedade, e que ela também te dê técnicas de controle. Ela saiba te ensinar respiração, ela saiba te ensinar relaxamento, ela saiba te ensinar meditação, ela saiba te dar uma direção dos bons hábitos de vida que você precisa ter, uma higiene do sono, uma higiene mental. Tudo isso faz parte da primeira leva, que é controlar os sintomas. É como se você podasse a copa dessa árvore, deixasse ela menorzinha. E aí sim você entra com todo um outro aparato de você trabalhar os traumas e realmente na raiz e trabalhando isso, lapidando isso.
Então, você primeiro conhece a sua ansiedade, você depois controla a sua ansiedade e aí sim você vence ela de uma vez por todas, trabalhando tudo isso que é a base dela, ok? Então, como que a gente faz isso? Fazendo um tratamento. Um tratamento que você escolha e que seja um tratamento que você direcione exatamente para isso, para sua libertação de todos esses sintomas, ok? A maioria das pessoas que chega até um médico não tem noção disso tudo que nós estamos falando. E por isso que acaba se frustrando. Muitas pessoas dizem assim para nós: bom, eu estava curado, por que voltou? Né? E aí a gente pergunta: como é que você se curou? Olha, eu fiz um tratamento com um psiquiatra, tinha até uma psicóloga tal, e aí eu tomei o remédio pelo aquele tempo que ele estabeleceu e fiquei bem. Nunca mais eu tive os sintomas. Agora, né, com a história da pandemia, eu tô em casa, eu tô com um problema com meu marido, tá desempregado, ou eu tive que me mudar, e aí começou novamente os sintomas ansiosos. Ou seja, a partir do momento que teve os gatilhos, dado por uma situação, seja da pandemia e tal, você retorna com os sintomas. Por quê? Porque é como se você tivesse podado a sua árvore através do controle dos sintomas, mas de verdade a raiz estava lá, inteirona, feliz. E a gente sabe que quando a gente não mata a raiz, a árvore, o que ela faz? Brota, né? E então a sua árvore da ansiedade voltou a crescer. Então, para realmente a gente se livrar, ou seja, se curar definitivamente, é preciso você matar essas raízes negativas, porque senão a árvore vai brotar novamente, ok? E aí, para isso, você precisa sim de estratégias, de um passo a passo que te levem a essa mente mais profunda. O trabalho com ansiedade, minha gente, não é um trabalho superficial. O trabalho com ansiedade exige aprofundamento. Por quê? Porque exige que você chegue na raiz. E a raiz é uma coisa fácil de se chegar? Sim, se você tem a pá, se você tem todas as ferramentas necessárias, você chega na ansiedade, você chega na raiz. Agora, se você não tem, você vai ficar quebrando os galhos, né? E quebrar galho não é algo que vai te dar uma resolução. Ou seja, a gente acaba recebendo, tanto aqui no nosso canal como no nosso consultório, pessoas absolutamente frustradas. E essa frustração gera uma coisa muito séria, que é acreditar que para ela não existe a cura, né? Então, além de você estar frustrada, você acaba acreditando que para você não tem jeito, né? Por quê? Porque aquilo que você tinha obtido como melhora não se sustentou. Mas o que a gente sabe é que a maioria das pessoas não consegue, de fato, ter essa melhora de 100% dos sintomas. A maioria de vocês que estão aqui com a gente nesse momento, nos assistindo, eu sei, nós sabemos que vocês em algum momento ainda têm um sofrimento, ainda têm crenças, ainda têm programação mental. Por quê? Porque se não tivesse, ou não quisesse estar aprendendo mais sobre isso, não estariam aqui com a gente, certo? Fechou? Vamos lá, ver se tem mais coisas aqui que eu possa responder. A Gabriela está falando assim: como saber se a minha psicóloga está preparada para me ajudar? Tem como saber ou só perguntando mesmo? Só perguntando mesmo, tá, Gabriela? Por quê? Porque a gente, quando faz uma formação, você está falando da sua psicóloga, né? A Gabriela está aqui no nosso Facebook, tá? É uma pergunta que está vindo aqui nos comentários ao vivo do Facebook. Quando a gente faz uma formação em psicologia, a gente está habilitado a tratar depressão, bipolaridade, ansiedade? Sim, mas a gente está habilitado a tratar no controle e não exatamente na cura. Então, para a gente saber se uma pessoa realmente tem capacidade de levar a gente para a cura definitiva, você tem que perguntar. E eu te digo já dizendo, né, antecipadamente, Gabriela, não são todos os profissionais que estão habilitados, infelizmente. Por quê? Porque
para a gente realmente ter essa tecnologia da mente que eu e a Inês temos, são coisas muito modernas, são trabalhos e técnicas e formações muito, muito modernas. A gente tem o que é de ponta, né? Nós acabamos de comprar um outro curso online que fala, por exemplo, sobre a questão de trauma e como isso pode ser curado diferentemente com outras técnicas que não são só as técnicas que a gente trabalha. Então, a gente está no momento do estudo da mente de verdade. Então, tem saído muita novidade para a gente acompanhar, entender o funcionamento mental e principalmente ter técnicas para chegar até esse lugar e realmente reprogramar, tá? Então, se você quer ter uma base, Gabriela, vai lá no nosso site, né? Eu já falei, mas eu vou repetir, www.chegademedoeansiedade.com.br e vai até a página em que eu e a Inês estamos lá falando dos nossos currículos, né? É a aba lá, Quem Somos Nós. Então, você vai ver todas as formações que a gente tem e como isso acaba sendo complexo, né? Porque a gente precisa lançar a mão de muitas tecnologias para a gente poder chegar aonde a gente precisa chegar e fazer a mudança que a gente precisa fazer. Quando a gente está dentro da mente subconsciente, trabalhar o trauma é uma coisa fácil até, literalmente, né? Fácil não, vamos mudar a palavra, né? Vamos ser mais adequados. É até simples, mas você precisa chegar até lá e precisa ter as ferramentas para simplificar este trabalho. Chegou, fez o trabalho, liberdade, tá? Se você não fez, você ainda está no controle, né? E isso vai custar mais tempo de terapia, tá? Quando a gente está numa terapia que só controla, a gente vai ficar sempre dependendo das técnicas de controle, né? Uma das técnicas mais importantes que a gente ensina a vocês, que tem muito material sobre isso, tem vídeo, tem texto, é a respiração dos 5 passos. Ela realmente causa um alívio, ela realmente diminui a sua ansiedade por 10 minutinhos que você faça ela. Então, a gente realmente recomenda. Ou seja, a gente não está dizendo assim, ó, não vale a pena tomar remédio, não vale a pena fazer terapia, só vale a pena tratar a raiz. Não é isso, né? Não é isso. A gente está dizendo assim, se você está com técnicas de controle, não espere ser curado. Não espere ser curada, espere controlar. Mas quando eu estou no controle, eu sempre vou precisar de técnicas de controle. Por quê? Porque eu não me livrei disso totalmente. Isso ainda está tendo que ter controle. Mas ter controle já é muito mais do que nem ter nada, né? Do que nem saber o que está se passando dentro de mim. Então, são etapas, tá bom? Então, assim, você pode continuar com a sua terapeuta, com a sua psicóloga, Gabriela? Claro, né? Claro. Agora, você precisa saber até onde ela pode te levar, né? Tem algum problema tomar remédio? Não, de jeito nenhum. Eu e a Inês, muitas vezes, temos que recomendar, sim, que a pessoa busque um tratamento medicamentoso. Seja uma fitoterapia, seja uma homeopatia ou uma alopatia, que são os antidepressivos e ansiolíticos. Mas a gente deixa muito claro isso. Isso é algo que vem e tem um tempo de duração, para aliviar os sintomas quando a pessoa não está dando conta nem de pensar de tanto que aquilo está forte. E aí, depois que isso está mais controlado, a gente tem que entrar com as técnicas e ir lá no fundo do problema, escafrunchar essa raiz, mexer em tudo e modificar esse padrão, para aí a pessoa realmente, né, se sentir bem. E quando a gente modifica esse padrão, não é só da ansiedade que ela se liberta, não. Ela se liberta de mais coisas. Por quê? Porque aquele núcleo, além da ansiedade, gera também baixa estima, baixa autoconfiança, né? A pessoa ela fica se sentindo incapacitada, insuficiente, tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha a raiz da ansiedade, a pessoa ela se sente novamente com vontade de botar seus planos em ação, de ser feliz novamente, de acreditar que é possível. E aí começa a trabalhar para a prosperidade dela. E aí o jogo muda, né? Muda muita coisa, tá? Boa noite, Julie. Acho que você é nova aqui, né?
A Suelen está dizendo, sim, realmente, no meu caso, mesmo tinha medo de trabalhar e ter crises lá no emprego. Agora estou vendendo essa crença negativa, vencendo essa crença negativa dia após dia. Isso mesmo, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui também no Face. A Sandra está dizendo, hoje foi dia, minha psicóloga me acalmou. Ótimo, né? A Aline está dizendo assim, é difícil. A Valéria está dizendo assim, entendeu? Então estou lascada. Aqui não conheço nenhuma psicóloga para ajudar. Então, Valéria e todas as pessoas, né? Por isso mesmo, né? As pessoas acabam, quando sabem que nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, quando vê o nosso currículo, sabe do que a gente pode fazer, aonde que a gente pode levar vocês, falam assim, eu quero consultar vocês, né? Vocês atendem por internet? Então, a gente de verdade, sabendo disso, do quanto que a gente tinha de conhecimento, nós montamos um tratamento online que faz exatamente isso. É um tratamento online chamado Programa Chega de Ansiedade, que, aliás, vou dizer para vocês, né, porque eu preciso informá-los, nós estamos vivendo o que a gente chama de Black Friday, né, importando lá dos Estados Unidos a famosa Black Friday, que tem a ver com o Dia de Ação de Graças lá, enfim, X, né? O que acontece no Brasil é que tudo acaba tendo desconto. Então, nós estamos com o nosso programa Chega de Ansiedade também com desconto nessa Black Friday de 40%, tá? Então, se você está interessado em fazer um tratamento que vai poder te levar até a causa, até a raiz da sua ansiedade, vai te dar técnicas de controle e vai te deixar realmente livre disso de uma vez por todas, a gente oferece não exatamente a nossa consulta, né? Porque aqui você teria que estar fazendo um outro modelo, mas tem um tratamento online num custo que está muito interessante agora, que se chama Programa Chega de Ansiedade. E pasme você, tá? Ele tem duração de 21 dias, 3 semanas completas para você entender sua ansiedade, trabalhar suas crenças e realmente adquirir técnicas de controle. E você, inclusive, tem até um guia, um passo a passo do que fazer quando acontece X, quando acontece Y, ou seja, realmente, quando a gente está dentro do programa Chega de Ansiedade, esse tratamento online que nós duas criamos, eu e a Inês, você está dentro do quem que cura a ansiedade, que é você, através de um passo a passo, através de estratégias, né? Quando a gente tem a estratégia certa, fica muito mais fácil a gente dominar aquilo, tá? E é isso que a gente propõe dentro do tratamento online. Então, Valéria, não necessariamente você tem que estar com uma psicóloga. Você pode estar, sim, adquirindo nosso tratamento online, que você vai conseguir exatamente esse resultado que eu estou dizendo para vocês. Trabalhar aquilo que é a base, né? Trabalhar a partir do fator traumático e aí sim, né? Você começar a ver as coisas sobre uma outra fonte, sobre uma outra ótica, como se você mudasse o óculos aí pelo qual sua mente funciona. E aí você começa a estar adequado àquilo que a gente fala o normal, né? Muitas pessoas dizem assim pra gente, eu queria voltar ao normal, ou seja, ao meu equilíbrio, a saber realmente que tem coisas que são perigosas, que eu tenho que evitar, e outras coisas que eu não preciso evitar. Tem coisas que eu preciso evitar? Sim, eu preciso evitar sair de madrugada e numa rua que é absolutamente deserta. Eu preciso evitar? Sim. Mas sair de casa na luz do dia para ir até um banco? Não, né? Isso já tá aquilo que eu não preciso evitar, né? Não é um banco que está assaltado, não é um banco que está sequestrado, não é nada. Então, eu não posso sair de casa. Nossa, Sandra, eu queria tanto viajar, mas não consigo viajar, porque eu entro no carro, eu tenho crise de ansiedade, né? Então, isso é algo que está previsto para a gente sentir? Não, de forma alguma, né? Então, isso é uma patologia que precisa ser resolvida, tá? Muito bem. Como estamos de água, minhas pessoas, e nós estamos de tempo também quase lá, né? Então, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Olha, gente, fico muito feliz que vocês estão falando bastante, né? Botando bastante coisa nos comentários. É muito legal quando a gente vê essa interação de vocês, mas, né, eu não estou conseguindo acompanhá-los aí e tá dando conta de ler e responder todos os comentários, né? Tô agradecendo também a Inês, que tá fazendo todo esse processo aqui de tá lendo, né, e ajudando. Então, agradeço por vocês estarem compreendendo que ou eu acabo ficando nos comentários ou acabo realmente dando as informações para vocês. E acabo fazendo muito mais dando as informações do que acompanhando vocês no comentário, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ligada ainda à live que eu possa estar esclarecendo melhor. A Aline está dizendo assim, se só depende de nós, então é uma prova de fogo. Então, Aline, de verdade, a situação está na nossa mão. Por exemplo, depende de você tá assistindo essa live? Totalmente, né? Totalmente. Depende de você, por exemplo, o que você vai colocar desse conhecimento que está sendo dado em prática? Sim, depende da gente. Muitas pessoas nos dizem assim, nossa, vocês são muito especiais, vocês são incríveis. Sim, mas a gente só consegue fazer 50%. O resto, a responsabilidade está na nossa mão. Não adianta você ter a melhor Ferrari, o melhor carro, se você não anda neste carro. Ou seja, sim, depende da gente. E isso é o primeiro passo que a gente precisa dar em qualquer coisa que a gente queira dar certo. Não vai depender do remédio, não vai depender do médico, depende de você. Quando você realmente está alinhada com o teu propósito, com aquilo que você quer, parece que existe uma conspiração do universo e acontecem as coisas mais loucas possíveis e de repente você está diante daquela pessoa que vai te indicar o caminho. Você está diante daquela pessoa que vai te dar um passo que é fundamental no caminho. Então, sempre a base de tudo que pode acontecer na sua vida está com a gente. Quando a gente está na ansiedade, eu entendo exatamente o que você está falando, Aline. Por quê? Porque quando a gente está na ansiedade, a gente está insegura e a gente está no descontrole. Se eu estou insegura e se eu estou no descontrole, você acha que você vai acreditar que você é capaz? Claro que não! Então, a gente deposita tudo na mão do outro, tudo na mão da psicóloga, tudo na mão do remédio, tudo na mão do médico. Ou, como a gente também está insegura e descontrolada, a gente está com um nível de desconfiança elevadíssimo. Então, a gente pode ir no melhor profissional e o profissional dizer, olha, o que você está tendo é uma ansiedade. Esses sintomas são ansiosos. E você vai dizer assim... Duvido que uma pessoa que sofre de ansiedade tenha esses choques elétricos na cabeça como eu tenho. Não é possível isso, né? A gente acaba não confiando. Por quê? Por desconhecimento, né? O que eu disse para vocês, o primeiro passo é conhecer a ansiedade, controlar a ansiedade e depois vencer, se livrar definitivamente, porque você daí trata a base, ok? Que é realmente a cura. Então, quando a gente está desconfiado ou quando a gente está no descontrole, a gente se agarra ao profissional como se agarra a um afogamento, aquela boia que nos foi jogada, ou seja, é tudo ou nada. Então, a gente acredita que a gente é impotente. E se você já parte para um tratamento da ansiedade acreditando que você é incapaz, que você não vai conseguir, que você é impotente, a gente já começou mal esse jogo. Porque você não é. Você só não sabe o como. E, infelizmente, você achava que o como era através de meios que não são de verdade o como. Então, escute tudo isso que eu estou falando para vocês com uma mente que pode dizer, ah, tá, depende de mim, que bom. Porque se depende de mim, fica mais fácil. Porque se tem uma pessoa que você precisa confiar, é em você.
Não é na sua mãe, não é no seu pai, não é no professor, não é no marido, não é no filho, é em você. Você é a base da sua vida. Você é a pessoa mais importante para você. Então, dê para você um voto de confiança. Se tem alguma coisa que você precisa se dar nesse momento, além de alguns goles de água junto comigo, é um voto de confiança. Por quê? Porque você estava ignorante, por isso que não deu certo. Agora, sabendo o que é, sabendo que tem como chegar, o que você precisa dar? Você deu um voto de confiança, agora você precisa dar para você o quê? O querer. Ah, é? Então é assim? Precisa de alguém que me leve até a base, até a raiz dessa árvore? Eu quero essa pessoa. Quem é que pode me fazer isso? Né? Existe só eu e Inês no mundo? Claro que não, né? Até porque tem todos os nossos professores que, né, nos ensinaram esse monte de técnica e tem passado para muitas pessoas. Então, você quando chega no meio como esse, no Instagram, no Facebook, no YouTube, se questione qual que é a procedência desse profissional, qual que é a formação desse profissional e busque informar-se. Para quê? Para que você não caia naquilo que a gente chama de falsos profetas. Então, uma das nossas missões aqui com vocês é orientá-los para quê? Para que você selecione melhor aquelas pessoas que vão te mostrar as estratégias. Primeiro você se escolhe, dá seu voto de confiança. Em segundo lugar, você vai para o seu querer. Eu quero sim me curar, eu quero sim que alguém me acompanhe. Quando aparece alguma pessoa, cheque. Então, a gente está te dando elementos para você justamente fazer isso, esse cheque. Você pode gostar muito daquele médico, você pode gostar muito daquela profissional, você pode fazer, né, ter muita empatia com algumas pessoas, mas infelizmente, talvez elas não sejam o guia para este caminho específico. De que caminho eu estou falando? O caminho de cura da ansiedade. Pode ser que ela seja muito legal para você melhorar a sua vaidade, sua autoestima, o seu dizer não ao outro, a sua mania de perfeccionismo. Pode ser que essa profissional ou este profissional seja muito bom nisso, mas pode ser que ele não seja um especialista. Então, quando você estiver diante desse profissional, absorva tudo que ele possa te dar e saiba tudo que ele não pode te dar. Ninguém pode dar tudo para nós. A gente tem que ir diversas fontes, né? É igual um passarinho que no meio de um jardim, ele vai lá beijar várias flores, porque cada um tem um néctar especialista. Tem um néctar que vai levar ele até aquele prazer. A gente pode te levar sim. No que caminho? No caminho de cura da sua ansiedade. Fechou? Vamos ver? Né? Estamos aqui quase fechando. Como que tá? A Aldeneide está dizendo assim, qual que é o valor do tratamento online? Aldeneide, eu não vou falar só o valor, porque você tem que entender que é um investimento, tá? E dentro desse investimento não é só o preço, mas é a garantia que a gente dá para você. Então, vai lá no nosso site www.chegademedoeansiedade.com.br. Logo no começo você vai ver lá, aproveite a Black Friday, você vai ver o logo do nosso programa Chega de Ansiedade, e aí embaixo está dizendo, eu quero 40% de desconto. Vai lá e clica, vai abrir numa página e aí você vai ter todo o conteúdo do programa, vai entender a garantia e vai entender o valor e a forma toda que você pode ter esse valor, tá bom? Deixa eu ver aqui que tá dando problema no meu touch do celular. A Aldeneide tá dizendo assim, obrigada pelas... Cadê? Obrigada pelas dicas, meninas. Deus abençoe cada dia mais vocês. Eu não vou desistir da minha cura, eu vou lutar e enfrentar tudo. É isso aí, Aldeneide. Essa é a principal. Eu vou conseguir a cura. Depende de 50% de mim? Legal, tô comigo, tá? É isso que a gente tem que sair. Preciso de uma estratégia? Preciso. Preciso de uma pessoa que seja especialista para me dar aquela estratégia? Preciso. Pois então tá, né? Já sei o que eu preciso, agora é realmente contar com todos os recursos que você tem
e fazer a mágica acontecer, né? A boa nova é que é possível sim, é muito mais rápido do que você imagina e é muito mais simples do que até então você pensava, tá bom? Fico por aqui então. Eu quero que antes da gente encerrar a live, tá? Você pense aí com você mesmo no processo reflexivo disso tudo que você me ouviu. Hoje a live foi como saber se eu estou no caminho da cura da ansiedade, né? Como saber se eu estou no caminho certo para isso. Eu quero saber de você. O que disso tudo que nós falamos, né, ficou para dentro de você? Qual é aquilo que você sintetiza? Qual é a lição? Qual foi a ficha que caiu? Que insight que você teve que realmente fez com que você falasse uau, né? E isso, às vezes, pode ser só o tomar água, né? Conseguir dar conta de tomar um copo d'água, que é algo que eu não consigo, né, Valéria? Então, pode ser isso. Se tem mais coisas, coloque aí, tá? Para a gente realmente ficar consciente de como nós podemos contribuir para você. E a gente encerrando, eu já vou agradecendo você ter nos permitido, ter me permitido, ter permitido a Inês para estar aí com você. A gente sabe que quando a gente fala, né, por nós sermos autoridade no assunto, a gente tem muito peso, né? O que a gente fala realmente causa impacto. Então eu quero agradecer a confiança que você deposita no nosso trabalho, a confiança de nos permitir a doar o seu tempo para nos ouvir e você se conhecer mais. E se conhecendo mais, você saber que sim, você pode confiar em você. Você tem luz aí dentro. Tire esses véus que estão aí impedindo você de enxergar a luz que você é, o seu propósito único, a pessoa especial que você é. Então, gratidão por nos permitir estar com você, verdadeiramente dentro aí da sua parte da mente sábia. E a gente fica, né, para a próxima semana, que é terça-feira, todas as terças-feiras, agora às 9h09, pelo Instagram e pelo Facebook, nós temos esse programa Chega de Medo e Ansiedade. A próxima terça nós vamos falar, deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui a tela que eu não estou conseguindo enxergar. Meus pensamentos negativos podem virar realidade? Legal esse tema, né? Como é que eu faço para que vocês respondam uma pergunta, Sandra? Eu também quero que minha pergunta seja respondida, não chega de dúvidas. Olha, gente, muito fácil. Manda para nós lá no inbox, né? Seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja lá nos comentários dos nossos vídeos no YouTube. Coloca lá, gente, responda para mim, né? Numa live, tal. Meus pensamentos negativos podem virar realidade? Essa é uma pergunta que nos fizeram e nós vamos responder na próxima terça-feira, que aliás já é dezembro. Vocês já tomaram toda a água de vocês? Ó, eu falto aqui, ó, 2 dedinhos. Vamos lá? Vira. Vira de água, existe isso? Se não existe, a gente cria, não é? A gente adapta, a gente dá qualquer jeito. Somos brasileiros, né? E é como eu digo, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. E se a gente é mãe ainda brasileira, é aí que a gente não desiste mesmo, né? Então, as pessoas aqui agradecendo. A Eiko tá me desejando feliz aniversário. Eu fiz muita propaganda no meu aniversário, que foi lá no sábado, não passado, retrasado, mas é sempre bom aí a gente estar recebendo parabéns. Agradeço, né? E recebo com muita gratidão. Vamos lá. 510 ml. Foi-se. Espero que o teu também tenha ido, ok? Beijo. E o nosso lema de sempre, que diz muito disso tudo que a gente quer passar para você. Foca no que funciona. Pessoal aqui do Instagram, foca no que funciona. Pessoal aqui do Facebook, foca no que funciona. Pessoal do nosso gravado, foca no que funciona. E até a próxima live na terça-feira da semana que vem.
Vamos desligar o Facebook, porque o Instagram eu não conseguia ligar e nem tô conseguindo desligar. Ai, 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 vamos ver como é que eu desligo aqui, pessoal. O pessoal do Insta, ó, vocês podem partir, tá? Porque aqui agora é uma questão técnica. Vamos ver se eu consigo desligar aqui o nosso vídeo e conseguir, além de desligar, carregar ele para o GTV. Não é aqui. Não é aqui. Deixa eu ver. Uau. Ah, achei, gente. Agora é tchau de verdade. Beijo, beijo. Foca no que funciona.